Olá, pessoal. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa ligada à criatividade. É uma pessoa que acredita que o desenvolvimento criativo, a inovação, a tecnologia funciona de maneira irrestrita dentro das empresas e nas vidas pessoais das pessoas, transformando, reinventando, reorganizando as oportunidades e a capacidade de realização das pessoas. É uma pessoa que tem se dedicado ao desenvolvimento de jovens, de profissionais. A minha convidada de hoje é Erenilda Queiroz, ou Erê, como ela gosta de ser chamada, certo? Então, gente, queria começar aqui dizendo muito obrigado a Erê. Erê, meus agradecimentos por você ter aceito o nosso convite, de estar hoje aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco. Eu me sinto honrada, Ronaldo, por estar aqui no seu canal, né, conversando com você e discutindo esse tema tão necessário e, por isso mesmo, tão atual, como as metodologias ágeis. É uma alegria. E aí, então, eu já gostaria de começar, Irene, justamente falando das metodologias ágeis. Como é que você entende as metodologias ágeis e como elas podem impactar na vida dos profissionais? Eu percebo que as metodologias ágeis, elas surgem, né, nesse momento desse ciclo econômico, né, que prioriza e que pede novos modelos para atender essa agilidade necessária face às mudanças. Então, na medida que um profissional ele se apropria dessas referências, desses métodos, dessas tecnologias, ele ganha em diferencial e em competitividade. Uma das coisas que a gente vê muito falando no mercado é que às vezes se contrapõe as metodologias ágeis com as métricas, com os métodos do PMBOK. Como é que você vê essa distinção? Como é que você entende esse antagonismo aí entre esses dois elementos? Eu prefiro conjugar, né? Eu prefiro conjugar e pegar o melhor de cada um e fazer uma integração para que, assim, a gestão do projeto e a adoção da metodologia ágil, ela ganhe força, ela tenha maior impacto, ela seja mais efetiva. Então, eu percebo que escolher entre um e outro, para mim é difícil, porque na minha prática eu tenho conseguido muitos resultados exatamente conjugando abordagens, frameworks e alguns métodos. Então, eu percebo que eles se complementam. Inclusive, no meu canal tem um vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão do gerenciamento de projetos, né? Do gerenciamento de projetos com outra abordagem, como o Design Thinking, por exemplo, né? Então, eu percebo que cada um tem a sua característica e talvez o que leve a isso é porque, às vezes, no gerenciamento de projetos mais conhecido, pode ser que a pessoa, ou o profissional, ou a equipe, ou a própria empresa, ela esbarre num preenchimento interminável, né, de campos e de itens, né? Mas eu acho que quando o profissional ele tem essa concepção, essa dinâmica de agilidade, que necessariamente não é metodologia ágil, mas aí ele consegue dar uma dinâmica diferente tanto ao gerenciamento de projeto como à metodologia ágil. Então, para mim, é conjugar, ver o que tem de melhor e fazer uma nova proposta. Isso é bem interessante, Ede, porque você é uma profissional que acabou desenvolvendo uma metodologia ou adequando metodologias e colocando o seu estilo, né, reorientando essas metodologias para uma maneira muito
própria sua, e você tem disseminado esse modelo, né, das pessoas poderem se programar, de fazer, de visualizarem projetos de uma maneira muito prática, né? Você tem um curso aí de imersão que dura 3 dias e que as pessoas saem de lá com uma visão muito interessante de projetos, de ações ou até mesmo de reprogramações profissionais. Me fale um pouquinho sobre como foi essa alquimia sua aí para poder conceber e conjugar essas metodologias. Então, na minha prática, eu fui experimentando, exercitando várias abordagens, né, com as suas características específicas, e percebi que elas não conversavam, e que se elas dialogassem, elas trariam maior resultado, né? Elas tornariam exponencial o nosso projeto. Então, eu construí uma jornada, né, que foi uma delas você vivenciou, que passa desde o design thinking, pela metodologia ágil, pela resolução criativa de problemas, pelo Scrum, pelo plano estratégico, pela concepção de vamos dizer assim, uma programação de marketing digital, né? E eu até quero acrescentar ainda a questão do PCO, né? Porque eu acho que as pessoas realmente, elas saem de lá, elas entram às vezes com uma ideia, ou às vezes nem com uma ideia, sem saber o que fazer, e passando, né, por esses marcos, que um estrutura a ideia, o outro configura num projeto. Depois você utiliza o pitch para poder favorecer o feedback e o aprimoramento, as iterações. Pelo plano estratégico, para poder você definir quais são as suas metas, quais são os seus objetivos, e assim ter uma gestão sustentável, né, do seu produto, do seu serviço, e, por fim, se lançar no mercado com uma programação já visualizada de como que vai ser o seu marketing e a sua oferta, né? Então, na verdade, essa eu chamo mesmo de alquimia, né? É uma alquimia inovativa, né? Porque simplesmente eu peguei referências, os aspectos que mais me agradavam e que mais faziam sentido, e transformei isso numa jornada onde essas abordagens, esses frameworks dialogam entre si e um contribui para o outro. Isso é bastante interessante, né, que você explica aí de uma maneira muito eloquente toda essa jornada, né, que é essa imersão. E para mim, como você mesmo disse aí, que participei de uma dessas jornadas, para mim o que fica muito claro é que se eu tenho uma proposta, um pensamento de ter um negócio, de formar alguma coisa minha própria, eu indo lá, fazendo essa jornada com você, eu consigo estruturar o meu pensamento e a minha ação, de como eu posso transformar aquela ideia em um produto de forma racionalizada. Então, isso, para mim, assim, é uma coisa muito interessante, né, da sua proposta. Mas, ao mesmo tempo, essa jornada, ela também serve para as empresas, para que você possa, dentro de um departamento, tendo um projeto, uma transformação que você queira implementar, você também poder pegar aquela ideia e estruturá-la. Conseguir fazer um resumo menos técnico da jornada, Irene? Perfeito, né? Perfeito, porque, inclusive, quando as pessoas chegam ou representando uma unidade de negócio, né, formal, dentro de uma empresa, ou quando elas vão como empreendedores individuais, né,
Eu sempre estou convidando aqueles que estão dentro das empresas para se perceberem, para pensarem enquanto um empreendedor, né? Que não ficar somente dependendo das decisões da empresa, mas se imaginar tocando aquele projeto, gerenciando aquele projeto, aquele produto e aquele serviço, enquanto empreendedor e enquanto uma unidade de negócio que precisa se autossustentar. Ou seja, precisa identificar as necessidades do cliente interno, precisa estruturar a solução, precisa elaborar um projeto, precisa utilizar uma equipe para poder desenvolver e precisa também vender esse produto e esse serviço dentro da sua própria empresa. E aí a gente pegando essa sua linha de raciocínio, né, me vem aqui uma questão da competitividade, né, da empregabilidade, né, que hoje é muito importante para as pessoas, elas se manterem empregáveis, né, e as empresas elas manterem a sua competitividade. Para isso, ela precisa de times que sejam capazes de entregar aquilo que são propostos a eles. E a sua intervenção, né, assim, o que você propõe como inovação, ele vem muito de encontro dessas necessidades extremamente atuais, tanto no campo individual quanto no campo empresarial. Sim, é, eu procuro não fazer muita distinção do profissional. Ele já é, acho que é a terceira vez que eu estou citando, ele como empreendedor. Então, eu imagino que cada vez mais os profissionais eles vão ganhar em competitividade, em empregabilidade, quando eles se perceberem como uma unidade de negócio, não é? Como um empreendedor, seja dentro das organizações e seja fora. Então, a cultura de inovação, o domínio dessas abordagens, a habilidade e a capacidade de trabalhar em time, né? E de atuar, seja individualmente, seja dentro de uma organização. Então, acredito que esse é o caminho. Ótimo. Ere, uma outra coisa que ainda pegando dentro dessa perspectiva do indivíduo como ser empresarial, né, como empreendedor, independente dele ter um negócio próprio, dele trabalhar para outra pessoa, hoje uma das questões fundamentais é o equilíbrio emocional. É uma das soft skills aí que são mais envolventes, né, que são mais exigidas para as pessoas se manterem empregadas. Então, isso tudo, quando a gente fala de equilíbrio emocional, eu fico imaginando a relação do homem com a tecnologia, desse ser equilibrado, tecnológico, e, ao mesmo tempo, ele tendo que se manter nesse universo de tecnologia, de equilíbrio, de relações interpessoais, de inovação, essa mudança constante de tudo, e a sua intervenção ou a sua colaboração nos grupos, ela se dá muito nesse universo. Queria que você me falasse um pouco sobre essa sua vivência do homem tecnológico, do homem, da relação do homem com a tecnologia. Como você atua e como você entende de tudo isso. Então, são vários aspectos, né, que você trouxe. Então, vou tentar pegar as principais variáveis, né, que eu escutei você falar e que ficou vivo em mim. Então, uma é a questão do equilíbrio. Você fala na questão do equilíbrio como sendo equilíbrio emocional, como sendo uma capacidade importante para o momento atual. Então, eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de estimular, né, nos grupos e nas pessoas algo que eu considero fundamental, que é a autorresponsabilidade. Né? Então, quanto maior
eu desenvolver essa autorresponsabilidade, essa autorreferência, menos eu vou ficar vulnerável às questões externas. Então, eu sou responsável, né, pela minha vida, pelos meus sentidos, pelos meus fazeres, pela minha carreira, e o externo, ele pode contribuir ou me complementar. Então, claro que tem muito caminho a percorrer, né, no autoconhecimento, no autodesenvolvimento, mas esse eixo, para mim, ele é fundamental. Então, eu fico menos vulnerável. Quando eu digo vulnerável, eu não estou dizendo que a vulnerabilidade é algo que não deve acontecer. Mas é assim, eu me deixo mais, né, flexível e capaz de sair das questões que ocorrem quando eu tenho essa autorreferência e essa autorresponsabilidade, incluindo me sentir vulnerável em alguns momentos. O que eu estou sentindo e o que é que eu quero fazer com esse sentir e qual é a escolha e qual é o caminho que eu vou seguir. Então, é complexo, né? Bastante complexo, mas eu trouxe aqui uma variável que para mim é fundamental, né? Então, eu deixo de dizer que o meu gerente é o culpado, que o meu colega é o culpado, que a minha empresa é a culpada, que o mundo é o culpado. Quando eu faço isso, eu tenho mais possibilidades de co-criar estratégias e encontrar saídas. Então, esse eixo. A outra questão que você falou é no lidar com a tecnologia, né? Então, hoje eu percebo a tecnologia como um recurso qualquer. Ela é um recurso. E ela vai precisar de mim, né? Eu preciso pensar. Eu até costumo dizer que a tecnologia ainda, pode ser que um dia chegue, mas ela ainda não é capaz de pensar ela mesma. Então, ela precisa de nós humanos para usá-la, para poder concebê-la, para poder estruturá-la e para poder fazê-la útil, né? Então, hoje, para mim, a tecnologia é um recurso como antes foi a caneta, depois a máquina de escrever, depois o computador e hoje todos esses infinitos recursos que a tecnologia oferece. É uma visão que coloca o homem, né, de uma maneira a não temer a tecnologia, né? Então, isso é muito simples. Não temer, caminhar junto com a tecnologia. Então, se apropriar, abraçar a tecnologia e dizer, nesse momento ela é útil, eu vou ser mais produtivo, eu vou me sentir melhor, eu vou avançar, a empresa vai avançar e, assim, tirar o que ela tem de melhor, né? Porque ela veio para ficar e a gente está vendo como isso foi acelerado agora durante a pandemia, né? As pessoas tiveram que encurtar caminhos, né? E... Acelerar essa caminhada junto com a tecnologia. Então, para mim, ajudou bastante perceber que a tecnologia é um recurso, né? É um recurso e que ela pode me ajudar. E ela tem me ajudado, né? Ela tem me ajudado. Então, desde que eu estou há mais de 120 dias em casa. E eu não saí para parte alguma, porque eu quis mesmo, né, o primor desse recolhimento social. E nem um dia eu deixei de produzir. E isso foi muito possível por mim, pela tecnologia humana que existe em mim, né, e pela tecnologia da informação e da comunicação disponível com os seus recursos. Exemplo disso é essa entrevista que você está fazendo comigo hoje.
Exatamente. Mas, Herê, ainda nesse campo de tecnologias, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência num trabalho que você faz em assessorar startup. Você tem um trabalho nessa linha. Queria que você pudesse explicar um pouquinho como é a sua atuação e trazer aqui para o público maior, né, o papel das startups nesse momento atual. Eu não sei se os teóricos das startups eles vão gostar dessa simplificação que eu vou fazer, né? Mas eu trabalho muito com inovação, trabalho muito com design thinking, trabalho muito com resolução criativa de desafios, com o design sprint, onde você tem um produto mínimo viável, de forma consistente, durante pouco tempo, que até a gente costuma falar que é um superpoder, né? Que a empresa tem quando desloca ou aloca um time para poder fazer esses trabalhos. Então, e nessas abordagens, né, inovativas, a gente trabalha muito com protótipo, né? Trabalha muito com protótipo. E eu acho fantástica essa ideia do protótipo, porque parece que ela tira a gente daquele compromisso, né? Daquele compromisso da perfeição no primeiro instante, e então a gente consegue evoluir e fluir na criatividade e na inovação e na ação. Então, eu costumo comparar uma startup, claro que resguardada as devidas proporções, né? Eu costumo comparar uma startup com um protótipo. E eu percebo que as startups, elas se percebem assim, com essa fluidez. Então, com isso, eles elastecem os times, né? As startups, elas tecem a sua criatividade, elas tecem a sua inovação e elas ganham em autonomia e em velocidade, né? E assim eu percebo que a startup ela veio para ficar, né? Porque essa é uma forma de iniciar, né? De uma empresa que depois vai ser grandiosa se autoprototipar. Eu até acho interessante, né? Quando grandes empresas adotam dentro da sua estrutura uma unidade de negócio com essa característica de startup. Né? Então, você trabalha lá na Guarapes. Né? Aí, então, você presta consultoria. Aí, então, o que acontece? Dentro dessa empresa, de um grande banco, por exemplo, lá dentro tem uma unidade de negócio com todas as características de uma startup. Então, vamos lá na Guaraves, que foi onde eu lhe conheci, né? Então, lá na Guaraves, dentro da Guaraves, uma unidade de negócio com uma startup, né? E aí, isso vai fazer com que a empresa vivencie esses dois modelos. Esse modelo mais fluido, mais arrojado, mais inovativo e um modelo mais, vamos dizer assim, mais ponderado, que eu não gosto de usar nem conservador, nem tradicional, mas mais ponderado, né? Para poder preservar os legados. Então, eu trabalho muito porque as startups elas são muito abertas, elas têm no sangue, na veia, né? Elas têm a inovação, eu trabalho. Então, como eu atuo muito com a cultura de inovação e elas, na sua essência, elas têm o DNA da inovação, então trabalho. Eu sou mentora também, mentora e sócia de uma startup em Brasília. E nas empresas eu percebo que é muito interessante quando você destaca um time, uma unidade de negócio para tratar um projeto ou um segmento de serviços e de produtos numa perspectiva de startup.
Ótimo, Elif. Foi bastante elucidativo, né? Aí um pouco, né? Para quem não conhece esse universo das startups, ter um pequeno panorama do que é e de como elas atuam. Mas eu também queria aqui falar com você sobre um outro assunto que para você eu sei que é muito valioso, que é a comunicação não violenta, que é também um assunto muito relevante para toda a sociedade, eu acredito, mas como nós estamos falando aqui, focando muito mais no universo empresarial, também queria que a gente pudesse, você pudesse falar um pouco sobre comunicação não violenta e direcioná-la a esse universo das empresas. Então, a comunicação não violenta, ela não é necessariamente, ela é uma comunicação que tem dois eixos, que é a escuta empática e a expressão verdadeira. Se a gente olhar esses dois fundamentos, esses dois eixos da comunicação não violenta, já valeria a pena a gente praticar. Quem não quer uma escuta empática e uma expressão autêntica? Né? Então, são esses dois eixos. Com esses dois eixos, o que é que acontece? Então, você favorece que quando eu estou falando com você, né? Quando eu estou falando com você, e eu estou numa escuta empática e numa expressão autêntica, eu tenho mais possibilidades de estabelecer uma conexão com você. E quando eu estabeleço essa conexão, então você se torna mais receptivo, né? E eu fico mais satisfeita de estar fazendo chegar até você aquilo que é importante para mim dizer nesse momento. Então, em suma, a comunicação não violenta é isso. Ela tem alguns componentes, né, como a observação, como o contato com o sentimento, como a questão de você identificar quais as necessidades por trás dos seus sentimentos e a questão do pedido, que pode acontecer ou nada. Pode acontecer ou não. Né? Então, essa estrutura ela é apenas para efeito didático. Né? Porque depois eu posso ir dando, eu falo da minha forma, mas estando atenta e observando que na minha comunicação, no meu diálogo, é importante contemplar esses aspectos. Agora, como é que é a sua aplicação? Né? Então, vou dar um exemplo dois exemplos dentro da empresa. Né? Então, na empresa, se a comunicação não violenta, se ela contribui para que eu estabeleça uma conexão, então, quando eu lido com o cliente, principalmente hoje, que está sendo tão enfatizado a importância de você identificar as reais necessidades do cliente para poder conceber produtos mais desejáveis. Então, ter a referência da comunicação não violenta, praticar a comunicação não violenta no seu dia a dia, pode fazer com que você fique com uma sintonia mais refinada, né? E mais acurada para identificar as reais necessidades do cliente. Então, isso aí já valeria a pena, né? Uma outra aplicação é nas relações do dia a dia. Hoje a gente não pode prescindir de colaboração nas metodologias ágeis, na cultura de inovação. A gente sabe como que é importante a colaboração. E o que costura a colaboração é a comunicação. Se você olhar a estrutura do Scrum, por exemplo, um dos principais frameworks das metodologias ágeis, você vai ver que lá dentro, né, o eixo central é a comunicação, o aprimoramento da comunicação. Então, um outro ganho dentro da empresa seria essa comunicação.
a comunicação, inclusive, para essa questão que você falou da inteligência emocional, não é? Porque ela prima pela autorreferência. O outro, como eu vou me comunicar com os pares. E um exemplo prático, né? Que tem um vídeo no meu canal sobre esse tema, que é Reescrevendo o Feedback, onde eu trago uma proposta de você reescrever, rever o feedback e praticá-lo a partir da estrutura da comunicação não violenta. Porque se eu digo que o feedback ele é importante, ele deve acontecer para o desenvolvimento do outro, então isso pressupõe um requerimento fundamental é que eu estabeleça uma conexão com o outro para que ele se torne mais receptivo e assim ele possa aproveitar daqueles elementos e daquela minha fala. Então, são muitas as aplicações, né? É uma das tecnologias humanas, né, do meu portfólio, a comunicação não violenta, porque para mim ela é fundamental. A comunicação comigo mesmo, a comunicação com o outro e a comunicação com o mundo, ela fica mais rica, mais viva quando eu internalizo essa comunicação não violenta. Assim, sempre muito prazeroso ouvir, né, as suas explicações. Acho que ficou aí muito claro o que é a comunicação não violenta, né, de uma maneira estruturada, como a gente pode se beneficiar dela e como a gente sempre fala, né, de soft skills, que as pessoas hoje em dia elas se demitem, né, pelos seus comportamentos. O autoconhecimento, a capacidade de comunicação, de manter-se equilibrado, de fazer uso, né, dessas tecnologias humanas, como você elencou, isso tudo é muito rico e é muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas precisam terem se conhecerem bem para elas poderem contribuir com a sociedade onde elas atuam. A gente está chegando aqui ao final, né? E aí eu queria só que você falasse um pouquinho aí, só se você pudesse itemizar, né? Dizer alguns elementos que são indispensáveis para que uma equipe seja competitiva, para que ela seja capaz de fazer as entregas dela. O que é que você destacaria como sendo indispensável? Para poder honrar, né, o tema de hoje, que são as metodologias ágeis, né? Então, eu percebo que é importante você saber viver projetos, né? Você tratar as demandas enquanto projetos. E quando eu digo projetos dentro de uma perspectiva de agilidade, né? Que a gente não são projetos longos, né? A gente até tem referência de que algumas empresas e algumas altas direções já ficaram traumatizadas com essa expressão, né? Mas eu acho que aliar as metodologias ágeis, eu acho que traz para as empresas que a gente pode fazer algo consistente e rápido, né? Então, eu percebo que viver projetos, né? Ter as referências de abordagens, ter domínio de várias abordagens atuais, né? Principalmente as abordagens que levam à criatividade e à inovação, à cultura de inovação, a você atuar de forma deliberada com todo o seu potencial e a habilidade de comunicação. Então, eu diria esses 4 itens, né? E eu sintetizo isso como a arte da liberdade,
né? Eu digo que inovação, criatividade e inovação é a arte da liberdade. E eu digo que a comunicação primorosa, né? Onde a minha humanidade entra em contato com a humanidade do outro, né? É a arte de viver. Então, eu gosto de trabalhar com essas duas artes. A arte da liberdade e a arte, né? A arte de viver. Viver aquilo que está pulsando em mim e perceber também o que está acontecendo com o outro. E assim eu consegui que os meus fazeres, eles fluam, né? E eles enriqueçam a minha vida, enriqueça a vida do outro, enriqueça a vida do meu cliente e da minha empresa. Vamos aplaudir aqui as suas palavras. Irê, muitíssimo obrigado. Assim, para mim é sempre um prazer imenso conversar com você, e não foi diferente, mesmo sendo assim, dessa forma tecnológica, certo? Mas foi um prazer, viu? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo, tenho uma admiração muito grande por você, né? Pelo seu leque, né? Pela amplitude dos seus conhecimentos e pela sua disponibilidade para colocar em prática tudo aquilo que você conhece e tudo aquilo que você aprende. Então, para mim foi uma honra. Tchau, Irê. Até a próxima. Tchau, até a próxima.